Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o tema da nossa aula 3 vai ser sobre atrito e lubrificação. Então, aqui a gente vai abordar de uma forma mais objetiva o atrito, né? Enfocando principalmente no que se refere aos processos de conformação. Por que que o atrito é importante ou não nos processos de conformação? Porque se a gente for querer dedicar um tempo para o atrito, a gente teria que ter uma disciplina ah, de um semestre ou até dois, devido à grande complexidade que é o estudo do atrito. Mas aqui a gente vai tentar resumir ele de uma forma mais prática, enfocando na conformação. Então, o atrito, vocês já devem ter um pouco em mente, né? Ele se desenvolve entre as forças nas superfícies de dois corpos, né? Qualquer corpo que a gente for tentar deslizar sobre o outro, ele vai oferecer um certo atrito, né? Se a gente pegar na minha frente aqui mesmo tem uma mesa, se eu colocar a mão sobre a mesa, eu tentar puxar, deslizar a minha mão, eu vou ter ali uma força de atrito entre a minha mão e a mesa. Então, dois corpos que estão em movimento relativo, eles vão ter, surgindo entre eles, uma força de atrito. Então, de uma forma mais simplificada, a gente diz que a força de atrito ela surge como uma resistência ao deslizamento de um corpo sobre o outro. Então, sempre que houver algum processo de deslizamento, essas forças elas vão acabar ocorrendo. Porém, os mecanismos que vão dominar essas forças, eles podem ser diferentes. Isso vai depender de uma série de características, principalmente das características físico-químicas dos materiais, porque além da força que surge do deslizamento entre um corpo e outro, a gente pode ter também reações tribológicas, reações triboquímicas ocorrendo entre esses dois materiais que podem vir a aumentar ou reduzir as forças de atrito. Eu me esqueci de comentar, a disciplina que estuda o movimento entre esses corpos que relacionam atrito, lubrificação e desgaste, chamada de tribologia. Caso alguém tenha algum interesse, pode pesquisar por tribologia. Então, pode ocorrer reações entre esses dois corpos ou entre os corpos e o meio em que eles estão. E isso pode alterar esse atrito. Então, normalmente, embora a gente não enxergue, os corpos eles apresentam irregularidades na sua superfície. Por mais que a gente olhe, por exemplo, ah, ah, vamos supor que eu pegue um metal qualquer aí, um aço, faça um processo de lixamento dele, lixe até a lixa mais fina, faça um polimento e a gente olha para aquele metal ali e pensa, não, isso não tem rugosidade nenhuma, isso tá liso, chega a estar espelhado, não tem irregularidade nenhuma. Mas se a gente for analisar microscopicamente aquela superfície, a gente vai observar que isso não acontece. Por mais que a gente faça um lixamento, um polimento, a superfície ela sempre vai apresentar algum tipo de irregularidade microscópica. E da teoria, supondo que essa superfície está extremamente limpa, se a gente colocar uma superfície contra outra, em teoria essa superfície ela tende a se soldar em função dessas irregularidades, né? Então ali elas se encostam e com uma determinada pressão que uma está exercendo sobre a outra, a gente vai ter micropontos onde ocorre essa microsoldagem. Isso em função da deformação plástica localizada. E obviamente, né, se a gente começar
a deslizar uma superfície sobre a outra. Essas asperidades, essas pontinhas, elas vão começar a atritar umas contra as outras. Vão produzir também, além da deformação plástica, elas vão produzir calor e vão acabar se agarrando umas às outras. E isso, obviamente, vai influenciar também no atrito entre essas superfícies. Então, essas forças de atrito, elas parecem que têm a sua origem na resistência ao cisalhamento dessas uniões. Então, uma vez que está unida essas micro pontas, essas irregularidades, para a gente cortar elas, para a gente arrancar elas, a gente tem que superar a força de cisalhamento delas ali, a força de cisalhamento dentro dessas uniões. Tem que superar, na realidade, o escoamento, né, desses micropontos. E daí que surge a força de atrito. Uh, Essas forças elas podem surgir também como resultado de um processo que na tradução seria arar. Seria como se a gente fizesse sulcos no material entre um metal mais duro e um metal mais macio. Então, se a gente tem um metal mais duro e desliza ele sobre um metal mais macio, o que que vai acontecer? Essas irregularidades, essas pontinhas, elas vão passar pelo metal macio, né? E vão acabar arrancando parte desse metal que é mais macio. Enquanto que a partícula mais dura ela se mantém muito próxima do estado inicial dela. Então, o que a gente vê na prática quando a gente observa uma superfície que foi atritada por esse metal duro é essa imagem aqui da esquerda, como se fosse uh, sulcos ao longo de toda a superfície. Isso a gente fazendo uma analogia é como se a gente arasse a terra, né? Então a gente tem um arado lá que ele tem uma ponta dura, ao colocar sobre a terra e puxar, ele vai fazendo aquele sulco, vai fazendo aquele buraco, né? Isso acontece da mesma forma nos metais. Se a gente passar um metal duro sobre o mais macio, vai ocorrer esse tipo de fenômeno. E na conformação mecânica, essas forças de atrito, elas não tem como a gente retirar elas, né? A gente tem como alterar ela, mas ela vai estar sempre presente em todos os processos. E normalmente, na maioria dos processos, essa força de atrito ela é considerada muito nociva. Então, relacionando o atrito com a conformação mecânica, a gente pode assinalar algumas características importantes, perdão. Então, o atrito ele gera uma alteração normalmente desfavorável dos estados de tensão necessários para a deformação. Então, ele está alterando aqueles estados de tensão que a gente viu na aula passada. Ele produz fluxos irregulares de metal durante o processo de tensões residuais do produto. Ele influencia sobre a qualidade superficial dos produtos, principalmente na qualidade superficial. Ele é responsável por uma elevação da temperatura do material em níveis que são capazes de comprometer as propriedades mecânicas. Então, durante o processo de conformação, em função dessas forças de atrito, a gente eleva ainda mais a temperatura desse material. Dependendo da temperatura atingida, a gente pode estar alterando as fases presentes desse material. Pode estar ocorrendo uma transformação de fase do material. E isso, pensando no ponto de vista de propriedades mecânicas, isso é extremamente prejudicial, porque a gente espera um material com uma determinada resistência mecânica, uma determinada dureza, enfim, propriedades mecânicas específicas de uma fase ou de algumas fases. E ao elevar a temperatura, como a gente está alterando essas fases, a gente vai ter propriedades totalmente diferentes. E isso não é legal. Pelo menos não é o que a gente espera, né?
E também o atrito ele é o grande responsável pelo aumento do desgaste das ferramentas. Normalmente ferramentas utilizadas aí para processo de conformação, ela tem uma vida útil um tanto quanto pequena. E o responsável por essa vida útil ser pequena é essas forças de atrito. Além disso, quando a gente tem coeficientes de atrito mais alto, tem um atrito mais alto entre as peças, a gente aumenta a energia necessária para o processo de deformação. Obviamente, né, a gente vai ter algo no linguajar popular mais agarrado, né? Então a gente vai ter partículas mais agarradas, peças mais agarradas umas às outras, e a gente tem que colocar uma força maior para conseguir liberar, para conseguir vencer esse atrito. Porém, nem sempre, tudo tem uma exceção, nem sempre o atrito ele vai ser prejudicial nos processos de conformação mecânica. Por exemplo, a gente tem os processos de laminação, que a gente vai entender mais adiante como eles funcionam de uma forma melhor, mas nos processos de laminação, eles são extremamente dependentes dessa taxa de atrito. Porque, obviamente, vai ser a força de atrito que vai produzir a mordida e o arrancamento de material nesse processo. Então, eu já comentei com vocês que se a gente colocar uh, superfícies, né, umas em contato com as outras, essas superfícies elas têm pequenas irregularidades, tem aquelas pequenas pontinhas que a gente viu lá naquela imagem. Então, tem diversos pesquisadores que teorizam que no nível microscópico dos metais, em função do contato dessas superfícies, são produzidas essas soldas microscópicas nas irregularidades das superfícies. Então é o que está representado aqui nessa figurinha. A gente tem ali duas irregularidades. Aqui elas foram, para critério de estudo, elas foram mais arredondadinhas, né? Mas, ao entrar em contato umas com as outras e a gente aplicar uma pequena pressão nessa superfície, vão surgir nessas irregularidades esse processo de microsoldagem. Então essas irregularidades elas vão acabar se unindo. E quanto maior a pressão que eu aplicar, obviamente eu vou ter um contato maior entre essas irregularidades e eu vou ter mais pontos onde elas se soldam. Então, uma força de compressão, então ali uma força P que a gente viu na outra imagem, né? Ela é suficiente então para a gente conseguir produzir uma deformação plástica nessas irregularidades e gerar uma solda com fase solidificada. Então, enfim, como se fosse um processo de soldagem comum, né? E a força de atrito então vai surgir então como o resultado da resistência ao cisalhamento dessa união, vai ser a força necessária para a gente separar essa união. E para a gente conseguir fazer esse processo de separação, esse deslocamento entre de um corpo em relação ao outro, a gente vai ter que ter um esforço de cisalhamento suficiente para a gente romper essas uniões aí. Então ali que são as áreas de contato ali AC. Então a gente tem que ter uma força de cisalhamento suficiente para romper essa área de contato AC. Porém, porém, é mais provável que o cisalhamento ele ocorra normalmente em planos um pouco mais profundos do que aquelas irregularidades ali. Então, normalmente, o cisalhamento ele vai ocorrer um pouco mais abaixo da área de contato dessas irregularidades. Vai acontecer nessa região aqui que a gente chamou de AS. É em função disso, quando a gente supera
aquela resistência ao cisalhamento ali, em uma região um pouco mais abaixo das irregularidades, a gente acaba arrancando parte daquele material ali. Então isso ocorre principalmente porque o metal nos pontos de contato ele já está, né, altamente deformado. Em consequência disso, essa solda que foi endurecida, ela vai apresentar uma resistência maior do que nos seus arredores. Por que que isso ocorre? Além da resistência ao cisalhamento que a gente tem ali, a gente gerou naquele ponto de contato, em função da deformação, uma espécie de encruamento desse material. E obviamente a gente viu lá que quando a gente tem um encruamento, a gente tem uma resistência maior ao deslizamento dos planos atômicos, né? E o que que isso gera? Gera uma força maior. E essa força maior nada mais é do que a força de atrito. Então a gente tem que destacar ainda que para pressões normais, consideradas ali naquela área de contato, elas são muito menores do que as áreas de contato nominais que a gente chama. Então a força de atrito ela vai poder ser expressa através de uma fórmula que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui. Então frequentemente uh, isso a gente teoriza, a gente fala que ocorre essas microsoldagens, a gente pensando numa superfície extremamente limpa em contato uma com a outra, né? Em superfícies limpas em contato. Mas na prática o que a gente vê não é isso, né? Se a gente pegar aí qualquer tipo de metal, uh, ele não vai estar extremamente limpo. Então ele vai ter presente ali, pode ter presente gases adsorvidos, pode ter presença de graxas, até algum tipo de gordura sobre o metal, né? Então a gente não considera ele limpo. Além do mais, normalmente a gente tem a presença de óxidos, né? Então, se for no ferro, a gente vê ali aquela coloração um pouco mais avermelhada, que é a presença do óxido de ferro. Se for no alumínio, normalmente ele apresenta um aspecto mais esbranquiçado. Via de regra, todos os metais eles vão ter a presença de algum óxido sobre a superfície, porque o óxido é a forma mais estável do metal, né? Então, em contato com a natureza, ele vai oxidar de alguma forma. Então, em função dessas sujeiras, dessas oxidações, dessas graxas, eh, ocorre uma modificação dessa força de atrito, né? A gente não tem mais o metal limpo ali, uma irregularidade contra a outra limpa, ah, gerando esse processo de soldagem. A gente tem algo ali no meio que vai acabar dificultando isso, vai ter algum óleo, alguma coisa que vai acabar dificultando, ou até mesmo a presença do óxido. Ah, e também essas partículas, elas podem gerar um novo tipo de atrito também. Elas podem diminuir a força de atrito, se for algum tipo de graxa, de óleo, por exemplo, ou vamos supor que seja algum tipo de óxido. Qual é a principal característica dos óxidos? Normalmente eles são mais duros do que os metais que dão origem a eles. Então a gente tem na superfície uma camada de óxido e abaixo dela tem um metal ligeiramente mais mole. Então, ao deslizar uma superfície contra a outra, muitas vezes essas partículas de óxidos elas acabam se desprendendo e a gente tem ali não mais o atrito entre dois corpos, a gente passa a ter um atrito entre três corpos. As duas superfícies metálicas, mais a partícula de óxido está rolando ali no meio. Como essa partícula é muito dura, ela acaba normalmente arrancando mais material também. Então aqui eu estou falando algumas coisas que eu não botei no slide, mas é muito em função do estudo desse atrito. Como eu comentei para vocês, o estudo do atrito é muito complexo. Tem mecanismos diferentes de atrito. Aqui eu só estou citando alguns para a gente ter em mente um pouco melhor.
pouco melhor isso aí. Então, em função dessas partículas aí, né, as ligações entre os metais elas podem ser geradas pelo atrito e apresentar uma resistência ao cisalhamento menor do que aquelas entre metais sem nenhuma contaminação, ou maior, depende muito do mecanismo. Normalmente, como a gente não fala só em óxidos, né, a gente tem outros tipos de sujeira sobre os metais, eles acabam reduzindo um pouco essa resistência ao cisalhamento e acabam, por sua vez, reduzindo também essa força de atrito. Isso é muito simples, né? Se a gente quiser fazer um teste prático, é só a gente pegar aí duas chapinhas pequenas de um metal, limpar elas, passar ali um pano com álcool, vamos supor, e tentar atritar uma sobre a outra ali, tentar deslizar uma sobre a outra. Ela vai oferecer uma resistência. No momento seguinte, a gente pegar e, até com óleo de cozinha, a gente pegar e pincelar um pouco de óleo sobre aquela chapa ou algum óleo mineral e tentar fazer o mesmo movimento. A gente vai ver que vai ter uma facilidade um pouco maior. Então a presença daquele óleo que a gente encara como uma sujeira, ela acaba facilitando esse movimento, né? Acaba reduzindo essa força de atrito. Então, aqui eu trouxe uma figurinha fundamental, né? Sempre que a gente estuda atrito, desde lá do ensino médio, basicamente a gente tem um bloco sobre uma superfície. Normalmente lá se estudava um bloco sobre uma superfície inclinada, né? Os exemplos sempre eram assim. Onde a gente tem ali o peso do bloco, né? Empurrando ele para baixo. E ao mesmo tempo a gente tem uma reação partindo da superfície que tenta empurrar o bloco para cima. Então, o bloco ali, a gente tem o nosso bloquinho B, ele está apoiado sobre a nossa superfície A. De forças a gente tem o peso e a reação, que são forças iguais em sentidos opostos, né? A gente aprendeu por que são iguais, né? Porque se a gente tivesse uma força R diferente da força do peso, né? Se o peso fosse maior, aquele bloco estaria sempre deformando e entrando na superfície. Então, da teoria a gente tem sempre que o peso é igual à força de reação. Então, ao a gente aplicar uma força H aqui para a direita, paralela a esse plano de contato sobre o corpo B, ele não se move. Então a gente admite que a gente tem uma força em sentido contrário também atuando nesse corpo, que é uma força F. Então isso a gente fala ali como se a gente estivesse tentando puxar aquele bloquinho ali para a direita, e no primeiro momento esse bloco ele não se move. A gente está aplicando uma força ali e esse bloco não se move. Então, em função disso, a gente percebe que tem uma força no sentido contrário, vai ter uma força F ali que está segurando aquele bloco. Obviamente, se a gente aumentar a nossa força H, vai chegar um momento que esse bloco vai se mover, né? A gente vai vencer aquela força F. Então essa força aí, ela se desenvolve no plano de contato entre os corpos, ela vai se desenvolver ali entre a superfície do bloco e a superfície que ele está em contato ali. Se a gente, obviamente, como eu falei, elevar a força H acima da força F, esse corpo ele vai se movimentar sobre esse bloco. E no momento inicial de deslizamento, esse valor F tem sempre uma relação fixa com essa força de contato, com a força normal ao plano R. E essa relação a gente pode expressar ela como essa fórmula aqui, que a gente tem a força sobre a reação sendo igual ao μ aqui, que é o coeficiente de atrito estático. Esses valores eles dependem também, como eu comentei, do material
e das regularidades ali, das rugosidades que estão em contrato entre uma superfície e outra. Então daí a gente tira ali o nosso coeficiente de atrito. Como as duas forças têm a mesma unidade, o nosso coeficiente de atrito ele vai ser sempre adimensional. Então a força de atrito ela é proporcional à força normal que atua sobre ela, independente da área da superfície. E outra coisa interessante, que uma vez que a gente vence aquela resistência inicial, uma vez que a gente começa a fazer esse processo de deslizamento, a força H, aquela que a gente estava colocando para vencer a F, ela começa a ser menor. Então, uma vez que a gente já começou o movimento, a força ela passa a ser menor do que aquela inicial, né, que a gente precisou para colocar aquele bloco em movimento. Aí a gente tem uma nova equação. A gente tem um F' sendo igual ao μ' vezes o R. E isso menor do que a força inicial. Então esse F' aí, a gente vai chamar ele de força de atrito dinâmico. Assim como o coeficiente também, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. Então esse coeficiente de atrito dinâmico vezes a força de reação vai ser menor do que a força inicial. Daí a gente começa também a definir um equacionamento, né, para esse atrito aí. E aí só vamos se atentar nessa primeira figura aqui. Aqui eu só repeti para a gente relembrar de onde surge esse atrito. Mas essa relação qualitativa da variação da área de cisalhamento e da força de atrito com a força normal. Então aquela figurinha aqui, essa figurinha A e B, e ela está descrevendo o comportamento da força de atrito em função da força P. Então da pressão que a gente está exercendo sobre esse material aí. Então a gente tem uma primeira zona ali que a gente chamou de zona 1, onde ela cresce linearmente, né, nessa zona 1 aí. E a partir do nosso ponto A, nesse ponto A, essa nossa região AS, ela é aproximadamente a região AN total, como se toda essa superfície ela tivesse em contato. Então a força de atrito ela tende a se tornar constante, independente da carga P. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que até essa região aqui, a gente só tem alguns pontos em contato, né? Então a gente está, conforme a gente vai aumentando a força P, a pressão, a compressão ali, a gente também está aumentando essa regiãozinha. Espera aí, fugiu o mouse. Essa pequena região aqui que está entrando em contato. Até um certo limite, onde a gente tem toda essa região em contato. A partir daí, a força de atrito ela começa a se tornar constante, né? Porque a gente vai ter sempre a mesma região em contato, então a gente vai ter também sempre a mesma força de atrito. Então, essa figura, então, ela representa essa região de contato de deformação plástica efetiva e que vai valer, então, esse AS. Então, o deslizamento de uma superfície em relação a outra vai exigir um esforço de deslizamento suficiente para romper aquela ligação ali. Então, a gente vai tirar aqui a força é igual ao K, que representa a resistência ao cisalhamento, vezes esse AS, essas regiões que estão em contato. Então, naquele momento onde o material ele aumenta aquela região de contato linear, então como se a gente estivesse aumentando essas regiões de contato aqui, a gente pode calcular esse AS como a força de compressão P vezes a tangente do ângulo alfa que vai surgir ali no meio, até o limite de AN. Então, no momento que a gente atingiu o AN,
a gente tem toda a superfície entrando em contato, né? E aí essa relação não é mais válida. Então esse K vezes a tangente de alfa, que é o ângulo que surge ali no meio, ele pode ser expresso por uma constante que a gente vai chamar de m. Esse m, via de regra, ele vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Ele nunca vai ser maior que 1. Daí, a gente reduz toda essa equação à lei de Coulomb, que relaciona então o atrito. Então, essa força vai ser igual ao m vezes o P. Dividindo ainda pela área nominal, ou área N ali, como se tudo tivesse em contato, a gente obtém a lei de Amontons, onde ele diz que uh, esse T ele vai ser igual então a... Perdão, fugiu aqui. Esse T, essa força, esses elementos vai ser igual ao M vezes o P. Então, voltando àquela análise que a gente fez, analisando aquele comportamento da força de atrito, a gente conclui que ela cresce linearmente até a proximidade do ponto A, né? Que é a zona onde o coeficiente de atrito ele é constante. A partir do A, essa inclinação da curva ela vai decrescer continuamente, significando que a gente tem uma diminuição do coeficiente de atrito. Porém, nas situações reais, não existe uma superfície de contato que seja assim tão perfeita, onde a resistência ao cisalhamento ela vale o valor de K. Então, para esses casos, a gente vai admitir que a tensão, essa tensão K, ela tem que ser multiplicada por um fator M, que normalmente é menor que 1. Então, esse M aí, vezes o K, vai dar, então, o nosso atrito. Para velocidades muito baixas, a gente vai admitir que o coeficiente ali de atrito dinâmico ele é independente da velocidade de deslizamento, né? Então, se a gente tiver uma velocidade muito baixa, a gente vai ter sempre o mesmo valor de coeficiente de atrito. Porém, para velocidades mais elevadas, a gente vai ter uma alteração desse coeficiente de atrito. A gente vai ter uma diminuição do coeficiente de atrito dinâmico, né? Então, quanto mais alta a velocidade, a gente vai ter uma facilidade maior de deslizar uma superfície sobre a outra, portanto, a gente considera que esse coeficiente de atrito dinâmico ele é mais baixo. A gente tem outras situações também, onde a gente tem pressões muito elevadas, e aí as superfícies de contato elas podem ser alteradas e dar espaço a valores de coeficiente de atrito totalmente imprevisíveis. Aí é o que eu comento, o atrito. O estudo do atrito ele é um estudo bem complicado, porque ele depende muito de cada situação. Se tem lubrificação no meio, se não tem, quais são as forças que estão sendo aplicadas. Se é uma força mais baixa, ele pode ter um mecanismo diferente. Se é uma força mais alta, ele pode passar a ter um outro mecanismo. Se tem um terceiro corpo no meio, já muda tudo. Então, para cada situação de atrito, normalmente a gente tem que fazer um estudo específico. Por isso que ele é tão complicado de prever. Uh, Partindo de todas essas considerações que a gente fez e levando aquele critério de von Mises que a gente viu lá no vídeo passado, a gente pode estimar um coeficiente de atrito máximo para condições que a gente chama de condições de agarramento. Para esse tipo de condição, onde as superfícies estão agarradas, a gente define ali o nosso coeficiente de atrito máximo, como sendo K, sobre o valor mínimo de pressão que produz o escoamento uniaxial. Daí a gente tirou lá que o valor de K é 1 e esse valor mínimo de pressão é a raiz de 3. Então a gente tira que o coeficiente máximo de atrito é em torno de 0,577. Isso a partir das relações matemáticas. Como eu comentei,
Para cada situação que a gente for se deparar, normalmente a gente tem que fazer um estudo do atrito. Alguns estudos já foram feitos, e aí foi criada essa pequena tabelinha aqui para alguns processos de conformação e esses valores de μ, do coeficiente de atrito. Então a gente tem lá para laminação a frio do aço, por exemplo, a gente tem esse coeficiente entre 0,03 e 0,07. Agora, se for laminação frio de cobre ou suas ligas, ainda a gente mantém esse valor, mas se for uma liga de alumínio, o valor é 0,03. Aí vocês parem o vídeo agora e analisem um pouco essa tabela para ter uma relação, entender um pouco mais cada processo, se tem ou não tem uma variação nesse coeficiente de atrito, quais são os processos que a gente tem coeficiente de atrito mais alto, mais baixo, a diferença entre os materiais, se é um aço inox, se é titânio, se é cobre, se é alumínio. Então aqui é só um pequeno exemplo, mas para cada situação, se a gente for mudar, por exemplo, o material aqui, a gente for utilizar um outro material qualquer aí, um outro metal, esses valores vão ser diferentes. A gente vai ter que fazer um estudo específico para aquele material, para aquele processo, para conseguir determinar então o coeficiente de atrito. Então, outro fator que interfere nessas forças de atrito é o processo de lubrificação. Então, se a gente pegar uma superfície de um desses corpos aí e cobrir com algum material de baixa resistência a cisalhamento, um exemplo lá que eu dei lá mais atrás foi o óleo, né? Então, o processo de atrito ele vai tender a se localizar nesse material e vai afetar parcialmente os outros corpos. Não é que a gente não tenha força de atrito. Porém, antes a gente tinha uma força de atrito entre dois metais. E agora a gente vai ter uma força de atrito entre um metal e um óleo. Então a gente vai estar mudando a nossa força de atrito. Então esse material que a gente coloca ali, ele pode ser sólido, ele não necessariamente precisa ser um líquido, né, como o óleo. Pode ser sólido, líquido ou também pode ser até gasoso. E esse material que a gente está colocando ali no meio, a gente dá o nome dele de lubrificante. E aí, o comportamento que a gente tinha de atrito, ele muda totalmente. A gente vai ter as forças de atrito determinadas pelas características mecânicas da película do lubrificante. Então, por isso que a gente vê, vamos dar um exemplo de motores, né? Por que a gente tem tantos índices de viscosidade para óleos, em óleos para motor? Porque esses óleos, eles, em função desse índice de viscosidade dele, eles acabam alterando a força de atrito entre as peças dentro do motor. Então, em função da viscosidade, se é um óleo mais grosso ou um óleo mais fino, a gente vai ter um atrito diferente lá. A gente tem também nesses lubrificantes que a gente usa a adição de aditivos. Esses aditivos, eles servem para diversas coisas, mas uma das coisas é modificar as reações químicas que estão ocorrendo entre o lubrificante e o metal. Dependendo dessas reações, elas podem, normalmente esse aditivo é colocado para favorecer, a gente ter reações que favoreçam, que reduzam esse atrito entre as partes metálicas do motor. E com isso, também a gente acaba reduzindo o consumo, né, de combustível. Fora que também a gente reduz o aquecimento das peças, tem uma série de benefícios aí. Isso também a gente utiliza para conformação mecânica. Então a gente reduzindo o atrito em processos onde ele é muito nocivo, a gente reduz o desgaste ferramental, a gente reduz a energia necessária para provocar deformação e a gente reduz também o aquecimento entre essas peças. Então a lubrificação ela é extremamente importante dentro dessas características das forças de atrito. Então a gente tem alguns tipos de lubrificantes que são comumente empregados. Os mais comuns ali na conformação mecânica a gente tem a lubrificação seca,
a lubrificação líquida ou viscosa e a lubrificação limite. São os três tipos de lubrificação que normalmente se utilizam no processo de conformação mecânica. Lubrificação seca vai ser quando a gente tem um sólido de baixa resistência a cisalhamento que pode ser empregado como lubrificante. Então, o que que a gente utiliza normalmente? Então, nos processos, por exemplo, do forjamento do aço, normalmente se utiliza chapas de cobre, chapas bem fininhas de cobre ou chumbo como lubrificante. Por quê? Ele é um metal mais mole e ele acaba no meio entre a matriz e a chapa de aço, como ele é um metal mais mole, ele acaba se deformando e agindo como um lubrificante. Porém, esses são casos um pouco mais pontuais, né? O mais frequente no uso de lubrificantes sólidos são os polímeros, o sabão, entre alguns outros. Lubrificação líquida. Então, como o nome está dizendo, nesse caso a película que vai ter entre os corpos vai ser uma película líquida. A gente vai ter ali alguns tipos de óleos, emulsões, que vão vão formar essa película. Nesse caso, o parâmetro que é mais importante que vai ser considerado é a viscosidade desse lubrificante. Aqui eu paro mais um momento. Estudos sobre lubrificação também são estudos bem extensos. Para cada situação de lubrificante, a gente tem que fazer um estudo separado para aquele lubrificante para ver como é que ele se comporta frente à solicitação, frente àquele tipo de material. Então é um estudo um pouco mais complexo. Então, na lubrificação a gente pode empregar a lubrificação líquida como uma lubrificação hidrostática, né? Como a que é empregada em mancais, que é quando a gente tem uma pressão externa responsável pela aplicação da película. Então a gente tem um meio externo responsável por levar esse lubrificante até aquele ponto ali. Essa é a forma que a gente chama de forma hidrostática. Mas a gente pode ter também a forma de lubrificação hidrodinâmica, que é o que a gente vê de forma mais frequente na conformação mecânica dos metais. Quando a pressão na película é consequência do movimento das peças. Então, uma peça movimentando em relação à outra, ela acaba arrastando o líquido por meio dela. Vamos pegar como mesma coisa o exemplo lá que eu dei das duas chapinhas. Se a gente botar um pinguinho de óleo lá no meio, ao deslizar uma chapa contra a outra, esse óleo vai se arrastando até o momento lá que ele preenche então toda aquela interface, né? Então, isso é a lubrificação hidrodinâmica, onde o movimento entre as partes é responsável por levar esse lubrificante. Então, a gente pode relacionar também essa película lubrificante como uma espessura, né? A espessura de película que foi formada. Então, a gente tem um fluido viscoso de espessura H entre duas superfícies metálicas. E aí a tensão de atrito ela vai ser dada pela equação de Newton, então. Então o atrito ali vai ser igual o eta ali, que é a viscosidade do fluido lubrificante, vezes a razão entre a velocidade de deslizamento e a espessura do filme formado. Outro tipo de lubrificação que é utilizado é a chamada de lubrificação limite. Então a gente tem alguns tipos de lubrificantes, podem ser sólidos ou líquidos, que são extremamente eficazes na formação de películas mais finas, películas mais delgadas. Então a gente pode ter, por exemplo, até camadas monomoleculares de lubrificante, que conseguem manter aí condições de atrito muito baixas. O inconveniente é que normalmente, como essa camada é muito pequenininha, ela quebra também muito facilmente. Mas a gente tem esses tipos de lubrificantes e eles têm o nome então de lubrificantes limites.
Então, a principal, o pulo do gato, digamos, desses lubrificantes aí, a principal causa da eficácia deles é a forma como eles reagem quimicamente com o metal. Então, normalmente essa reação ela forma algum tipo de composto que mantém esse lubrificante aderente ao metal e evita então o contato entre dois metais. É como eu comentei, hoje em dia se estuda muito dentro dos lubrificantes os aditivos. Ah, via de regra, o material de base do lubrificante quase sempre são os mesmos. O que a gente modifica são os aditivos. E esses aditivos eles são estudados para produzir justamente essas reações e deixar o lubrificante mais aderido, então, às partes metálicas. Aqui fugindo um pouco da conformação, né? Eu gosto muito do exemplo de um motor. O que acontece quando a gente vai ligar o motor de manhã? De manhã, o óleo ele desce todo lá pro cárter, né? Então, no momento que a gente liga, as partes superiores do motor é como se elas estivessem praticamente a seco. Elas começam a trabalhar sem óleo nenhum, até o momento onde aí começa a tocar a bomba de óleo que vai levar o óleo lá para a parte de cima do motor. Então se estuda cada vez mais lubrificantes que mesmo quando ele desça para o cárter, a reação que ele gera com as partes metálicas faça com que uma pequena parte, uma pequena camadinha, uma pequena espessura, ela ainda fique nessas partes superiores. E isso diminui então as forças de atrito no momento da partida do motor. Bom, voltando ao nosso sistema aqui. Então, os lubrificantes limites eles têm essa característica de reagir então com o metal e fazer com que fique uma pequena espessura ali de líquido ou do sólido também, né? Como a gente falou que tem lubrificantes limites sólidos aderidas então às superfícies de contato. Porém, o que é prejudicial para esses lubrificantes limites é a temperatura nas interfaces. Então, se a gente tiver uma elevação muito grande da temperatura, normalmente essa película ela vai diminuir ou até mesmo deixar de existir, se a gente chegar ali no momento onde a gente tem a decomposição desse lubrificante limite. Então, normalmente eles são lubrificantes orgânicos, né? E quanto maior a temperatura em cima desses lubrificantes, então a gente começa a degradar mais e mais esse lubrificante. Então, normalmente na casa ali dos 200 a 250 graus, eles acabam se degradando. E como a gente viu, o atrito, o trabalho da força de atrito, ele começa a gerar esse aquecimento, essa elevação da temperatura, e isso essa elevação da temperatura nessa película fina de lubrificante, dependendo da condição da superfície, da rugosidade, por exemplo, uh, e da condutividade térmica dos materiais, ela vai afetar, né, essa lubrificação limite. Outra forma, outra fonte de calor é o trabalho da deformação plástica, né? Então, para deformar plasticamente um metal, tem um certo calor que é dissipado. Então, isso a gente tem que ter cuidado quando estiver trabalhando com lubrificação limite, para que esse calor não supere a casa ali dos 200 graus, né? Esse calor, normalmente, ele não se dissipa bem, ele fica localizado em determinadas regiões, e isso é extremamente prejudicial porque acaba quebrando muito facilmente a película do lubrificante limite. Beleza. Então, lubrificação sólida, líquida e limite. Características que um lubrificante ideal deve de ter. Aqui a gente tem uma série de características. Número 1,
manter inalteradas as condições de lubrificação hidrodinâmicas ou de lubrificação limite com altas pressões e temperaturas. Então, que a condição de lubrificação não se altere. Ali a questão do lubrificação limite ela é mais importante ainda, né? Quando a gente fala em altas pressões e altas temperaturas. Bom, próxima. Diminuir o atrito superficial até valores compatíveis com o processo. Como eu comentei, a gente não consegue zerar a força de atrito, né? Mas a gente tenta sempre reduzir ela a um nível que a gente consiga conviver com ela, digamos assim, no processo. Terceira característica, dissipar de forma eficaz o calor gerado durante o processo de deformação. Então, além de ser um lubrificante, ele tem que atuar também como um refrigerante e conseguir dissipar esse calor aí. Quarta, impedir a adesão metálica entre a matriz e o metal processado, para a gente não ter um maior agarramento ali, né? E não acabar levando partículas para a superfície que a gente está conformando ali, isso vai dar um problema de qualidade também. 5. Reduzir a transferência de metal entre a superfície da peça e a ferramenta. 6. Eliminar partículas abrasivas da superfície de trabalho. Então, se gerar algum tipo de partícula abrasiva, esse lubrificante ele tem que ter a capacidade de eliminar até ele chegar em um determinado filtro ou pelo peso, né, essas partículas elas acabam ah, ah, precipitando no lubrificante, vão para o fundo, né? Então tem que ter essa capacidade também. Manter condições aceitáveis de acabamento superficial e características metalúrgicas dos produtos acabados. Então esse lubrificante ele não pode manchar a nossa peça e não pode alterar as características metalúrgicas dela. Não deve deixar resíduos ao ser tratado termicamente o metal processado. Então, se a gente for executar um tratamento térmico no processo, esse lubrificante ele tem que ser eliminado, ele não pode deixar nenhum tipo de resíduo. Não deve, né? Porque senão a gente tem que ter mais um trabalho de limpeza que acaba impactando nos custos. Ele deve ser de fácil remoção da superfície do produto, depois nas operações de acabamento. Não deve apresentar características tóxicas, isso é muito importante, né? A saúde do operador. Deve possuir condutividade elétrica aceitável para assegurar o desaparecimento de cargas elétricas estáticas produzidas pelo atrito. Então, forças de atrito, vocês já devem saber que elas produzem ali uma carga elétrica estática, né? Uma eletricidade estática. E esse lubrificante ele tem que ser capaz de dissipar essa eletricidade estática. Aqui eu fiz um parém no 12, 13 e 14 porque elas são mais importantes nos lubrificantes limites. Então eles devem possuir propriedades físico-químicas que permitam sua adesão à superfície do metal processado e da matriz, que permita eles reagir, né, e aderir nesses metais. Eles devem ter grande estabilidade química em alta temperatura, para que não ocorra a degradação desse lubrificante. Devem possuir baixa reatividade e não interagir com outros lubrificantes e aditivos. Então, se a gente tiver algum outro aditivo ou lubrificante no meio, esse lubrificante limite ele não deve reagir com esses outros, porque senão ele pode acabar piorando suas propriedades ou alterando também as propriedades dos outros lubrificantes. Pessoal, aqui eu botei os tipos de lubrificantes que são mais comuns. Então vocês leiam essa parte aqui, senão vai ficar muito maçante, né? Muito chato a nossa aula. Só vou falar meio por cima ali, a gente tem alguns lubrificantes ali como a água. A água, principalmente, além de lubrificante, ela atua como um refrigerante, né? Que ela tem um alto calor específico. A gente pode ter óleos minerais puros, óleos e ácidos graxos, ceras, sabões.
Então vocês se atentem, observem cada um deles, como é que eles são usados, por que que eles são usados. A gente pode ainda ter minerais sólidos sendo usados aí, né? Ah, Normalmente a gente tem lá óleos minerais, onde a gente tem partículas minerais que são agregadas ali, né? Podem estar atuando naqueles lubrificantes. A gente tem os sólidos metálicos, que a gente já exemplificou lá, cobre, chumbo, tem ainda cádmio, o índio. Pode ser também utilizado alguns tipos de vidros, principalmente em processos que têm uma temperatura maior, onde esse vidro aí ele vai amolecer parcialmente e vai atuar como lubrificante. A gente tem ainda alguns, hoje principalmente se utiliza cada vez mais os materiais sintéticos, né? Então a gente tem exemplo ali do polietileno glicol, do silicone. A vantagem dele é que quando em alta temperatura eles queimam e não deixam nenhum tipo de resíduo. Então isso é bem interessante. E a gente pode ter ainda os plásticos ou polímeros, né, como eu gosto de chamar eles. Então a gente tem um exemplo ali de polietileno, principalmente o nylon, né, o teflon, que são utilizados como lubrificantes aí, né. E é isso aí, pessoal. Da parte de atrito e lubrificantes a gente fez esse pequeno resumo. É uma área de estudo bem legal. Como a disciplina é conformação mecânica e não estudo de atrito e lubrificação, a gente vai só dar esse resumo aí. Mas quem quiser estudar, quem quiser fazer alguma coisa nessa área, eu aconselho que procure pelo termo de tribologia, que vai encontrar esse estudo sobre atrito, desgaste e lubrificação. Ok, gente? Obrigado por quem assistiu até aqui, quem prestou atenção aí. Em breve eu vou disponibilizar para vocês as questões acerca desses temas aí. E valeu pela atenção e bom estudo para vocês.